Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos abençoe e Jesus em nossa consciência seja a nossa paz. Estudando a progressão dos espíritos, na obra que constitui a viga mestra filosófica da doutrina espírita, Allan Kardec, à altura do quesito 22, expressa a sua dúvida acerca do que determina a escolha pelo bem ou pelo mal que o espírito faz ainda no início da sua marcha. Intenta Allan Kardec saber se existe alguma tendência intrínseca que leva os espíritos a tomar uma decisão que os leve na direção do bem, do acerto, da verdade, ou que os leve para o caminho oposto. Na resposta que os espíritos dão, uma frase introdutória aparece ou emerge, e ela servirá para introduzir, por nossa vez, as reflexões desta noite sobre o tema livre-arbítrio e fatalidade. Os espíritos iniciam a sua resposta dizendo a Kardec: o livre-arbítrio cresce na medida em que cresce a consciência de si mesmo. Portanto, à medida que o espírito toma consciência cada vez mais dilatada da sua essência, compreendendo-a para além da dimensão corpórea, caso ele esteja encarnado, o livre-arbítrio, consequentemente, tende a crescer. A capacidade do indivíduo, portanto, escolher livremente, depende dessa compreensão profunda de si mesmo, posto que, se houver qualquer tipo de confusão na autoavaliação, na maneira como o indivíduo se enxerga, essa confusão se refletirá nas suas decisões. E podemos arriscar. É por isso que tantas vezes construímos decisões problemáticas a partir de um modelo materialista de autoeducação que não atende à realidade do espírito imortal que nós somos. Se o modelo de educação enaltece elementos transitórios como o ego e a personalidade, não atingindo a essência, o interior de nós outros, obviamente que os resultados terão seus danos colaterais, alguns mais leves, outros de ordem mediana e alguns muito graves. Alguns deles, inclusive, nós tentaremos abordar ao longo da nossa exposição. Mas tanto a temática, tanto a noção de livre-arbítrio quanto a noção de fatalidade aparecem na história da filosofia, no âmbito das ciências e da religiosidade. Se nós nos lembrarmos de alguns conceitos que construímos ao longo da história da humanidade, perceberemos que esses dois conceitos fazem parte das nossas preocupações há muito e muito tempo. Desde que o ser humano tomou consciência de si, percebeu-se como um elemento distinto do ambiente, compreendendo em si uma individualidade, essa preocupação sobre o devir também começa a surgir e tomar campo na consciência humana. Basta que nós lembremos, por exemplo, que a noção de morte é uma das que estabelece essa conexão. E essa noção, segundo os historiadores naturais e estudiosos evolucionistas, começa com o homem de Neandertal, que é o primeiro a enterrar os seus cadáveres com os seus pertences. Antes dele, nenhum proto-homem, nenhum humanoide, tinha a postura de, observando a morte de alguém que até pouco tempo, fazendo parte do grupo, apresentava vivacidade no olhar e capacidade de comunicação e calor, demonstrava-se em seguida frio, silencioso, inerte, mas nem por isso eles dedicavam qualquer espécie de cuidado como essa que o homem de Neandertal passa a realizar como procedimento. E alguns historiadores, e essa ideia é defendida por alguns que estabelecem uma conexão entre
elementos de pré-história e da evolução da espécie, com o homem de Neandertal, como dissemos, que enterra os seus mortos com os pertences, o que dá uma ideia de que talvez eles imaginassem a possibilidade daquele indivíduo utilizar aqueles pertences, certamente numa outra vida. Na verdade, para os cientistas, essa é a origem do pensamento mágico e do pensamento religioso. Eles não tomam essa hipótese como, por exemplo, um inatismo da criatura humana com relação a Deus. Essa experiência, na visão deles, na relação de causa e efeito, estabeleceu uma ideia que gerou a complexa ideia religiosa posteriormente. Mas se nós usarmos, por exemplo, uma figura criada pelo pensador Augusto Comte, conseguiremos entender ou flagrar na história da humanidade alguns momentos em que essa visão aparece, tanto a visão do livre-arbítrio quanto da fatalidade. Augusto Comte, quando escreve o seu catecismo positivista, elabora uma lei que ele chama de Lei dos Três Estados. E a Lei dos Três Estados tem por conceito afirmar o seguinte: todo conhecimento humano passa por três fases. A primeira fase, que ele denominou de religiosa, a segunda de fase metafísica e a terceira de fase científica ou positivista. A primeira fase se caracteriza pelo fato de, não tendo possibilidade de observar adequadamente os fenômenos e lhes dar uma explicação adequada, o ser humano criou mitos e deuses para poder explicar os fenômenos à sua volta. Fenômenos naturais, como a florada das plantas, fenômenos psicológicos, como da inteligência, da raiva, etc. E nós podemos observar na mitologia grega, por exemplo, dois mitos que têm na sua intimidade a ideia de fatalidade: o mito de Édipo Rei e o mito de Perseu, que respectivamente matam seus pais, Laio e Acrísio, conforme o oráculo havia previsto desde a sua mais tenra idade. Essa ideia de fatalidade, inclusive, até hoje, influi decisivamente na mente de muitos de nós na avaliação de alguns fenômenos. Há pessoas que acreditam, por exemplo, que escolhas de ordem social, individuais e coletivas, têm a ver com uma determinação divina anterior, que os indivíduos não têm o livre-arbítrio de escolherem a partir da sua capacidade de análise do cenário, análise das dificuldades, análise das consequências. O grande problema é que essa concepção retira do indivíduo a noção de responsabilidade. Mas para situarmos a discussão no campo da ciência, lembremos que aqueles que atualmente são chamados de neuroteólogos, como Vilayanu Ramachandran e outros, explicam que um indivíduo religioso, por exemplo, pensa na ideia de Deus por uma noção equivocada de causalidade. Ele é treinado para ter fé e as suas reações cerebrais, quando ele toma contato com trechos de textos religiosos, imagens de santos, etc., levam esse indivíduo a deduzir, levam o seu sistema nervoso a ativar essas áreas, o que não acontece com indivíduos ateus, por exemplo. A consequência prática disso é que alguns indivíduos têm, segundo eles, a tendência de interpretar religiosamente fenômenos que religiosos não são. Claro que falece a muitos desses estudiosos uma experiência subjetiva, estática, com X, para terem condição de afirmar se a experiência paranormal, experiência mediúnica ou experiência de êxtase de alguém pode ser uma experiência verdadeira ou uma experiência falsa. Mas o que importa é que, nessa mentalidade, eles fazem uma crítica muito semelhante àquela que o empirista David Hume fazia no século XVIII, quando afirmava que a ideia de Deus era uma ideia aprendida e contestava, inclusive, usando alguns registros de navegadores. Por exemplo, quando alguns navegadores registravam a conduta de alguns grupos sociais que eles consideravam selvagens,
e que tinham a cultura de se alimentar de outros seres humanos, essa era, para Hume, uma prova ou uma evidência de que esses indivíduos não tinham uma concepção inata de Deus, e aliás ninguém tinha. Shaftesbury, que é um outro empirista britânico, contesta a ideia por duas razões. A primeira dessas razões, segundo ele, é a excessiva confiança de Hume nesses relatos, que tendem a ser muito excessivos e cheios de imaginação. E a segunda razão é o equívoco de imaginar que apenas uma noção moral eurocêntrica é válida no mundo inteiro. Porque se os elementos que conformam a moral e a ética mudam de acordo com momento histórico, local geográfico, cultura, etc., um modelo só não pode valer em todos os lugares. Mas, obviamente, que na análise em questão, a nossa, que é espírita, e tem por fundamento educativo a moral do Evangelho, essa noção não valerá, porque os valores são perenes e nós diremos logo mais o porquê dessa perenidade desses valores. O que importa, entretanto, é compreender, em primeiro lugar, o que essa noção de livre-arbítrio e a noção de fatalidade significam e quais as consequências para a nossa educação individual de nós sabermos sopesar cada um dos dois conceitos e usá-los. Porque, desde que o indivíduo não compreenda bem o que a fatalidade é, o que essa liberdade de escolha, por sua vez, também é, pode ser que as suas decisões sofram o efeito desse equívoco. E as suas decisões terão um esquema psicológico por parte do indivíduo que ora será de uma postura de culpa ou de desculpa. No segundo caso, quando nós nos desresponsabilizamos de tudo que nos acontece, desde que cometamos erros, e sempre aventamos uma explicação racional, como, por exemplo, a nossa inferioridade espiritual para o fato de nós não fazermos o certo. E a postura culpista, por sua vez, não consegue avaliar com tranquilidade e justiça os pequenos avanços que nós construímos ao longo do tempo. Pois bem, quando nós examinamos os dois conceitos na doutrina espírita, eles aparecem nesse quesito 122, e mais um conjunto de outros quesitos, ou conjunto de outras perguntas, que aparecem na terceira parte do Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade. As questões que abordam o livre-arbítrio estão distribuídas entre a pergunta 843 e a de número 850. E as que abordam a fatalidade, de 851 a 867. São esse conjunto de questões que dão noção do que o livre-arbítrio é, como ele se desenvolve na criatura humana e qual a influência dele no cotidiano, bem como a fatalidade. No que concerne a resposta que Allan Kardec obtém no quesito 122, quando os espíritos dizem que o livre-arbítrio cresce na medida em que cresce a consciência de si mesmo, no modelo de explicação da existência que admita Deus, nós precisamos então chegar à conclusão, ou nós chegamos à conclusão, de que assim é porque Deus não ofereceria plena liberdade de ação ao indivíduo que não soubesse usar a sua liberdade. Porque se o indivíduo tivesse plenas condições de usar a sua capacidade de espírito, toda a sua plenitude, sem ter a noção das consequências, os equívocos promovidos por esse indivíduo seriam muito graves. Isso é fácil de observar, por exemplo, no Evangelho. Nem todas as pessoas que procuraram Jesus para obterem alguma espécie de cura foram curadas por ele. Porque ele sabia quem tinha mérito para isso e quem não tinha. Ele sabia a condição que o indivíduo tinha de melhorar-se ou não. Vou dar um exemplo mais recente, no campo das curas espirituais e da saúde, para o pensamento ficar mais claro. Quando Zé Arigó, um médium muito conhecido no Brasil, que foi o primeiro a dar passividade ao espírito Fritz, foi preso por exercício ilegal da medicina,
ele foi visitado por Chico Xavier, num ato de fraternidade. Quando Chico Xavier começou a conversar com ele, houve uma manifestação e Fritz disse o seguinte a Chico Xavier: se você quiser, eu posso livrá-lo dessa catarata sua permanentemente, agora. E Chico Xavier lhe dá uma resposta que um materialista cético não compreenderia. Não é necessário, meu amigo, eu ainda preciso dela. Porque na interação espírito, perispírito e corpo, a desarmonia que gerou a problemática no corpo não era ainda compreendida conscientemente por Chico Xavier. Se ele tivesse a doença curada, seria como curasse um sintoma. Porque aquilo que é doença no corpo, para o espírito é sintoma de um problema maior. E ele acabaria transferindo aquela dificuldade para um outro lugar. Então, para ele, era muito mais importante compreender quais as lições que a catarata lhe trazia, e o seu ato não é um ato masoquista, do que propriamente ter uma cura transitória que lhe causaria um problema depois. Notemos bem como o nível de consciência que Chico Xavier tem sobre si, sobre a sua missão, sobre a sua natureza, interfere no seu modelo de decisões. E ele, obviamente, se responsabiliza pelos resultados. Quando a pessoa, entretanto, considera que os eventos que acontecem à sua volta são montados pela fatalidade divina, nós construímos, esses indivíduos, conclusões que são graves e podem ter repercussões históricas. Dentro do campo histórico do cristianismo, por exemplo, há pessoas que acreditam piamente, até hoje, que Jesus veio à Terra para morrer. Há pessoas que até hoje nutrem um profundo ódio pelo espírito que, naquela época, animou a personalidade de Judas Iscariotes. Mesmo considerando que num contexto de fatalidade ele não teria culpa nenhuma. Porque se alguém teria de fazer a delação para Jesus morrer, ele era apenas um fantoche que cumpriu a missão. E até hoje nós, enviesadamente, pensando na fatalidade, mas culpando, nos vingamos e nutrimos este ódio sem o menor sentido. Porque, em verdade, Jesus foi morto pela nossa inferioridade. A sua missão não era morrer. A sua missão era propagar o Evangelho. Primeiro, revelá-lo à humanidade e depois fazer com que ele chegasse ao maior número de consciências. Até hoje. E até hoje, muitos de nós confundimos a sua missão por uma falsa noção de fatalidade. Quando Kardec estuda o fenômeno da fatalidade, juntamente com os espíritos, é possível o leitor compreender, acompanhando o estudo que ele faz, que a fatalidade atinge, por exemplo, a vida física dos indivíduos, a existência física. Por exemplo, quando um indivíduo tem de morrer, exceção feita aos casos de suicídio, esse momento da morte biológica é um momento fatal. E, aliás, considerando o momento da morte por suicídio, também é fatal que, na relação que existe entre o ferimento e a cessação da vitalidade do corpo, existe alguma fatalidade. Mas é importante entender que não existe fatalidade nos atos morais. É indispensável fazer essa diferença. Porque se nós não fizermos, começaremos, mesmo a partir da matriz espírita de conhecimento, a interpretar a reencarnação de uma forma totalmente absurda, como muitos fazem. Há pessoas que imaginam que se alguém matou alguém usando uma arma qualquer, esse indivíduo também terá de ser morto para pagar, e esse verbo não cabe na concepção educativa espírita de reencarnação, pelo erro que cometeu. Ora, se assim fosse, o primeiro a chancelar o mal na consciência humana seria o próprio Deus.
porque sempre tem alguém de cometer algum mal para corrigir um mal anterior. Então o mal se perpetua. Os indivíduos, conforme o que se segue no conteúdo da resposta ao quesito 122, escolhem, de acordo com o seu nível de compreensão das coisas, aquilo que lhes é mais ou menos conveniente. E ter essa noção é importante para que nós compreendamos um outro conceito que é muito relevante na nossa evolução como individualidades, que é a noção de dever e de responsabilidade. Quando nós pensamos no conceito de dever, por exemplo, a filosofia nos aponta pelo menos 2 modelos de dever. Um modelo baseado em heteronomia e o outro fundamentado em autonomia. Como eles se distinguem entre si? O dever baseado em heteronomia, ele é imposto ao indivíduo. Existe uma regra externa que ele precisa obedecer e algum elemento macroestrutural, como o Estado, o poder de polícia, obriga o indivíduo a respeitar aquele princípio. Na autonomia, não. Eu adiro ao princípio porque eu compreendo o seu teor, tenho consciência de que ele é bom para mim e para a coletividade e assim eu ajo. São noções totalmente diferentes. Quando nós vamos observar, por exemplo, Jesus lidando com o sistema de escolha das pessoas que com ele conversam ou que lhe solicitam coisas, percebemos que ele respeita o senso de dever autônomo. Se não, vejamos um dos exemplos mais didáticos do Evangelho. Um rapaz rico se aproxima de Jesus, trazendo uma inquietação para a qual não tem nome, não consegue nomear. E esse rapaz se aproxima de Jesus e ele faz a seguinte pergunta, que para muitos teólogos é a pergunta mais alta filosófica e religiosamente que alguém fez a Jesus em todos os registros do Evangelho. Ele pergunta: mestre, que bem devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Ele não quer pouco, mas ele também não quer de graça. Ele quer saber qual bem deverá produzir para ter o direito de alcançar a vida eterna. E Jesus lhe dá uma resposta muito instigante, do ponto de vista teológico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista histórico. Porque Jesus lhe diz: cumpra as leis, não matarás, não adulterarás, não cometerás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. E o rapaz diz: mas eu cumpro e guardo essas coisas. Se cumpres e guardas essas coisas, diz Jesus, faze-o muito bem. Mas se queres mesmo ser perfeito, volta, venda tudo quanto tens, distribua aos pobres. Depois, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. E o rapaz sente uma profunda frustração porque era muito rico e desiste de seguir Jesus, dando-lhe ensejo de contar a parábola do rico e do camelo. Os detalhes interessantes estão nas entrelinhas, para que nós compreendamos a magnitude do diálogo e, de acordo com a nossa parca inteligência ainda, porque nós não compreendemos Jesus plenamente, a forma habilidosa como ele maneja o processo. Porque Jesus estava conversando com um judeu. É certo que todas as vezes que Jesus conversa com alguém, ele conhece o indivíduo ontologicamente, sabe que é um espírito, sabe que é imortal, etc. Mas ele também considera a personalidade, o momento histórico, etc. E naquele momento ele percebe isso. E ele cita 6 leis, 5 ou 6 leis, que todo judeu aprende na sinagoga. Mas como o indivíduo aprende? Lendo, relendo, tantas vezes quantas forem ou quantas fossem necessárias, até guardar na memória o princípio. Só que entre o registro mnemônico de um princípio e a sua plena compreensão, pode existir um abismo, depende de quem guarda. O indivíduo pode guardar o conceito, mas não compreender profundamente. Ele pode se satisfazer em
em memorizar, sem ter o compromisso de compreender. E é por isso, por exemplo, que existe uma diferença essencial entre decorar e memorizar do ponto de vista etimológico. Porque decorar vem de decos, do coração. Existe uma relação de afetividade entre o indivíduo e aquilo que ele pretende guardar na sua memória. Não é meramente na memória cultural que ele guarda também no coração, para uso. E Jesus se aproveita de princípios que o rapaz já conhecia e lança ali o desafio: cumpra as leis, e as leis são essas. Mas o rapaz percebe que o cumprimento dessas leis, que na sua visão ele já observava, não era suficiente para lhe dar tranquilidade. Eu cumpro e guardo. É como se ele perguntasse: o que falta? E Jesus faz uma proposta que não tem registro em nenhum lugar. Volta, venda tudo quanto tens, distribua aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Não há registro que obrigasse o indivíduo a fazer isso. A intenção de Jesus era lhe oferecer algo que o fenômeno da frustração nos dá a entender que ele conseguiu captar. A incompatibilidade entre o seu ideal de salvação e o apego aos bens materiais. Ele nunca tinha visto isso. Jesus permitiu que ele enxergasse, porém com a diferença para a postura intransigente que muitas vezes nós temos. Quando o rapaz decide ir embora, Jesus não desrespeita o seu livre-arbítrio, permite que ele vá. Porque ele sabe que Deus criou para a evolução um elemento muito superior, por exemplo, ao nosso sermão, ao nosso moralismo. E o nome desse fenômeno é necessidade. Se nós implicarmos com uma pessoa que tem o vício do álcool e usarmos um discurso moralista para tentar convencê-lo a parar de beber, talvez não consigamos. Você é um irresponsável, um vagabundo. Como é que você não se incomoda de ficar caindo pelas ruas, etc, etc? Vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, a depender do nível de intransigência da pessoa. Mas apareça uma cirrose hepática e ele terá um fenômeno natural bem mais contundente para poder decidir livremente se ele deve ou não parar. Porque, apesar de ser muito eficaz, isso ainda não é garantia. Porque eu contei isso há algum tempo e vou pedir licença para contar de novo. Maria do Carmo, da Casa do Amor, contou a história de um paciente que demonstra como, indiretamente, a falta de compreensão das suas necessidades íntimas implica na restrição do livre-arbítrio. Um paciente tinha um câncer grave de esôfago, foi fumante durante muito tempo, e depois de um processo muito doloroso de quimioterapia, radioterapia, etc., ele se curou, estabilizou o seu quadro de saúde. Só que algumas pessoas na casa, segundo ela me disse numa conversa privada, começaram a achar no quintal pequenos pedaços de cigarro toda vez que ele saía para fazer alguma coisa. E desconfiaram que ele havia voltado a fumar. E lhe disseram. E ela não acreditou, claro, porque ela foi testemunha ocular do seu imenso sofrimento. E ela disse para as pessoas: não é possível que ele esteja fumando de novo. Como todo mundo a chama de mãe lá, as pessoas diziam: não, mãe, eu tenho certeza. Eu saí no quintal, não havia sujeira nenhuma, ele foi para lá, quando saiu eu fui, havia pedaços de cigarro no chão. Ele está fumando novamente. Ela disse: não é possível que ele esteja. Um dia ela resolveu se ocultar e esperar que ele fosse ao quintal. E o flagrou fumando. Ela saiu, surpreendendo-o, e disse: meu filho, depois de tanto sofrimento, tanta angústia, tantas horas de dor física e psicológica que você passou e eu vi, você está fumando de novo. E ele lhe deu uma resposta muito comovente e triste.
Ela me contou chorando e eu chorei também. Porque ele abaixou a cabeça e disse para ela: sabe o que é, mãe? É que o meu vício é maior do que a minha dor. Nós sabemos que os vícios materiais são apenas a superfície de dores mais profundas. Onde estava a dor dessa criatura? Nem ele sabia. A Serasa, em 2006, entre 2006 e 2008, publicou uma pesquisa que demonstrava que mais de entre 60% a 70% de pessoas que estavam cadastradas como devedores na sua lista tiveram seus nomes lá registrados por compras que não tinham a ver com as necessidades que os produtos poderiam resolver, mas questões existenciais. Se o indivíduo tinha um problema familiar, compulsivamente ele comprava. Se tinha um problema afetivo, compulsivamente comprava. Qualquer tipo de problema psicológico para esses indivíduos era resolvido desse jeito. Então notemos que a falta de verificação daquilo que é essencialmente necessário e aquilo que é supérfluo faz com que o indivíduo confunda, inclusive a noção de liberdade. Se não, recorramos de novo ao pensamento filosófico. No pensamento de Karl Marx, ele afirma, por exemplo, que a razão não é um elemento intrínseco da criatura humana. O indivíduo não decide livremente, é a sociedade que decide por ele. São as forças macroestruturais da evolução econômica e dos confrontos que levam o indivíduo a decidir. Isso é uma visão. Na psicanálise de Freud, esse campo de decisão está no inconsciente, o que traz problemas morais e éticos que nós não teríamos espaço para abordar nesse momento. Porque se a determinação para a conduta do indivíduo parte de um lugar que ele não examina, qual o nível de responsabilidade que ele tem? Por outro lado, os deterministas neurogenéticos afirmam que o indivíduo tem um gene para cada comportamento. Ideia que é combatida, por exemplo, pelo cientista dos Estados Unidos, Steven Rose, que acha que essa ideia secundariza ou menospreza o efeito da vida social, da educação, etc. Nenhuma dessas teorias infirma ou nega a teoria espírita. Muito pelo contrário, que a doutrina espírita consegue aglutinar todas e perceber que há indivíduos para os quais a influência do meio é determinante para as suas decisões, porque eles se incomodam com a forma como as pessoas os veem. Muitos de nós somos assim. Tomamos decisões a partir do ponto de vista que as pessoas têm sobre nós. O que as pessoas vão achar se eu decidir pelo caminho A, pelo caminho B ou pelo caminho C? Há pessoas que se incomodam profundamente com essa visão externa. Há indivíduos, por exemplo, dentro de uma outra lógica do mesmo sistema psicanalítico, que tem um id muito forte, um superego fraco, que são impulsivos. Para a fruição de um prazer, eles não pensam meio segundo por passar por cima do interesse de qualquer pessoa. E para eles, a fruição do prazer, ou o hedonismo, tem um peso determinante. Quando a doutrina espírita aponta que o problema é solucionado na medida em que o indivíduo percebe qual é a sua natureza, ela permite a aglutinação desses conhecimentos em favor do indivíduo. Quando alguém, por exemplo, consegue pesar para além das opiniões dos outros, para além das necessidades transitórias, se deve adquirir um bem ou não, se aquele é o momento mais adequado, se é o mais conveniente, o que influencia a sua decisão num determinado ponto. Porque há pessoas, por exemplo, que acham que serão muito felizes, desconsiderando o ponto de equilíbrio de bem-estar que todos nós temos, psicologicamente, se adquirirem um determinado bem. O indivíduo faz um esforço danado e consegue. Com menos de um semestre depois não tem mais graça. E talvez nesse esforço ele tenha comprado 60 meses de insônia. Porque ele terá a preocupação de se matar de trabalhar para poder
pagar algo que não correspondia à sua necessidade íntima. Porque felicidade não deveria ser o resultado de nós nos sentirmos, por exemplo, melhores do que os outros, pelos títulos que nós temos, pelo nosso patrimônio, pelo nosso posicionamento social, todos esses elementos transitórios que a morte leva. E o problema é que o espírito continua consciente da relação que tinha com essas coisas que estão fora do seu controle. E a literatura que trata da mediunidade, em particular da obsessão, é rica em demonstrar os efeitos dessas dificuldades, dos indivíduos que desencarnam apegados a essas coisas que não mais podem controlar e que desde sempre nunca deveriam ser indicativos deles serem indivíduos mais ou menos importantes. Mas, fundamentalmente, ter uma compreensão do livre-arbítrio e da fatalidade serve para que nós desenvolvamos responsabilidade. Responsabilidade é o senso de dever à luz do Evangelho. O Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, escreve um belíssimo texto que ele intitula como O Dever. E na introdução do texto, O Dever, Lázaro afirma o seguinte: o dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta, como da mãe, o filho. O vosso dever principia no exato instante em que ameaçais a felicidade do vosso próximo. Quando Lázaro faz esta afirmação de que o dever é filho da racionalidade, é claro que ele não está falando da racionalidade instrumental egoísta, filha dileta do século XVIII. Ele está falando de uma forma de pensar o mundo a partir de perspectiva perene, que é aquela que Jesus oferece no Evangelho e Allan Kardec resolve por meio de requisitos racionais: a existência de Deus, a existência do Espírito, a pluralidade dos mundos habitados, a mediunidade e a reencarnação. Toda análise espírita depende da consideração desses pré-requisitos racionais. Se o indivíduo quiser fazer uma leitura espírita de qualquer fenômeno, ele terá de considerar todos esses itens. Senão, ele raciocinará como qualquer indivíduo que não é espírita ou como qualquer materialista. Se nós pensarmos, por exemplo, que conforme os espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, há um conjunto de fenômenos à nossa volta que, se não foram feitos ou produzidos por nós, foram produzidos por essa inteligência. Então eles têm uma razão de ser, têm um motivo. Quando Deus não é a causa de um fenômeno, mas permite que ele aconteça, esse fenômeno pode ser convertido em aprendizado. Mas, quando nós imaginamos que o Criador toma decisões à revelia da nossa liberdade de agir, nós cometemos o equívoco grave de não nos responsabilizarmos pelo que acontece. Nas escolhas coletivas, por exemplo, quando alguém diz que Deus determinou desde antes quem deveria assumir tal ou qual função, é essa irresponsabilidade que nós cometemos. Porque não é um problema nosso, é um problema de Deus. E se a pessoa não tiver a noção que Jesus sugere a Pilatos, de que o poder tem como consequência um uso responsável. Porque quando Pilatos diz a Jesus, aliás, pergunta a ele, se Jesus é louco por não perceber que ele tem o poder de salvá-lo ou condená-lo em suas mãos, Jesus lhe responde simplesmente: se tu tens, é porque o meu Pai te deu. Mas existem as circunstâncias que permitem que o Pai ofereça. E ainda tem o livre-arbítrio de quem usa a oportunidade. Se nós nos lembrarmos nas nossas ocupações que nós estamos naquele lugar pelo uso do nosso livre-arbítrio, mas que existe uma função educativa,
e nisso está a pauta educativa, nós conseguiremos nos sair muito melhores. E se esse indivíduo que age tem uma consciência que começa a considerar o bem-estar dos demais, ele cresce moralmente e o seu livre-arbítrio se amplia. Se não vejamos, quando Kardec pergunta, no quesito 629 de O Livro dos Espíritos, que definição se pode dar da moral? Os Espíritos respondem para além da transitoriedade. A moral é a regra do bem proceder. Consiste na observância da lei de Deus. O homem age bem quando tudo faz pelo bem de todos. É essa a noção espírita de moral e de bem proceder. Qualquer pensamento fora desse modelo de racionalidade é uma anomalia. Qual é a gravidade disso por fim? Minhas amigas e meus amigos, se nós estamos passando por um momento de evolução da humanidade por meio de uma crise, isso nos oferece parâmetro para avaliar o nosso sistema de decisões. Em que sentido? As nossas decisões são mais próximas do espírito profundo do Evangelho ou mais distantes? Elas produzem efeitos que chancelam o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a violência, a discriminação, etc., ou o amor, a paz, a fraternidade, a solidariedade. Desse ponto de vista, o parâmetro é simples. Mas os Espíritos alertaram Kardec ao falarem de livre-arbítrio e de fatalidade, que o que deturpa essa noção é o egoísmo humano, os maus instintos. Lembramos que no quesito 620 ele pergunta: o espírito tem mais noção da lei divina ou natural antes ou depois de encarnar? Os espíritos dizem: primeiro, essa noção depende do nível evolutivo do espírito. E segundo, geralmente os maus instintos humanos fazem com que o indivíduo esqueça a lei. Nesse ponto, instinto, na linguagem de Kardec, como ele faz em vários outros textos, não tem ligação com fisiologia, mas tem ligação com moral. Os maus costumes humanos, os modelos culturais deletérios, as ideias perniciosas, sufocam aquilo que no indivíduo está em processo de consolidação. Não é que o espírito retrogradou, ele ainda não tinha consolidado uma virtude. Por exemplo, cometeu vários erros fundamentados em usura, egoísmo, etc. Na erraticidade, ele toma a decisão de, numa existência posterior, ser um indivíduo mais generoso. Mas para provar-se, ele escolhe um meio hostil, que é um meio egoísta. Quando ele cai no meio egoísta, se ele tiver forças suficientes, ele consegue chancelar a generosidade. Senão, ele vai voltar à conduta anterior. Mas não porque ele retrogradou, é porque ele é assim ainda. Assim ele está. E é por isso que, se ele se equivocar, a experiência reencarnatória acontece novamente. E é por isso que, se nós que estamos neste salão, nesse momento, catalogarmos os problemas que tivemos nos últimos 5 anos, vamos perceber uma recorrência muito incômoda. Os mesmos problemas afetivos, os mesmos materiais, os mesmos problemas interpessoais, os mesmos erros de avaliação. Convenhamos, falta de experiência não é. E existe um elemento escondido no inconsciente que o indivíduo ainda não achou. Quando a pessoa percebe, ela resolve o problema. E é por isso que nós dizemos: tudo acontece no seu tempo certo. É verdade, mas não é um relógio que conta isso. É aquilo que a teologia católica, emprestando o conceito dos gregos, chama de tempo kairos, tempo de Deus. É quando a consciência aprende o que precisa aprender. O indivíduo descobre por que nos seus sistemas de escolhas os problemas afetivos são sempre daquele jeito. Quando ele descobre, ele começa a resolver o problema, ele não se repete. Quando ele toma consciência do que traz as suas carências materiais, ele também não reproduz o erro. E é por isso que os espíritos dizem a Kardec: o livre-arbítrio cresce na medida em que cresce a consciência de si mesmo. Quando o indivíduo adquire domínio sobre si, ele alcança isso.
para refletirmos sobre a profundidade desta proposta, lembremos de um trecho de uma pequena parábola que Jesus conta no Evangelho, e depois de um outro discurso. Jesus diz: o reino de Deus é como um tesouro que um homem encontrou num campo e o escondeu. E para o seu usufruto jubiloso voltou, vendeu tudo quanto tinha, acrescento eu, diferentemente do rapaz rico, e comprou aquele campo. E no outro discurso alguém lhe pergunta, um doutor da lei: mestre, quando virá o reino de Deus? E Jesus lhe responde: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, nem haverá notícias dizendo ei-lo aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus é intrínseco, se a lei de Deus está escrita na consciência, voltemos à parábola de Jesus e pensemos: se o reino de Deus é um tesouro, o que o campo é, senão a consciência? Mas esse indivíduo vendeu coisas para adquirir aquele campo, que é a consciência. Vender é o mesmo que abrir mão. Abrir mão de quê? De todos os elementos acessórios que nos impedem de enxergar a nossa própria natureza. Vaidade, orgulho, egoísmo, comportamentos ou atitudes deletérias, pensamentos que não atendem às necessidades ontológicas que nós temos, às necessidades profundas. Tudo isso são coisas que o indivíduo precisa delas abrir mão para ter uma compreensão maior do reino e perceber que ele sempre esteve dentro de si. Como despertar o reino de Deus dentro de si? Ofereço um último trecho para reflexão. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, mais para o final. Segundo o evangelista Mateus, Jesus caminhava por vários lugarejos e cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e de enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam exaustas e angustiadas, como ovelhas que não têm pastor. E virando-se para os seus discípulos, Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Oremos para o dono da seara, para que ele mande mais trabalhadores para a sua seara. Antes que nós imaginemos que essa seara é a experiência religiosa, lembremos, o dono da vinha, ou dono da seara, é Deus. Qual é o lugar do universo onde Deus não está? Todo lugar é a seara. E não há separação entre nenhuma delas. No prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz: Jesus não estabelece distinção entre o templo e a oficina de trabalho. A oficina de trabalho é a via pública. A atividade profissional, as relações familiares, as relações interpessoais, as decisões que nós tomamos no campo intelectual, as ideias que nós desenvolvemos. Tudo isso constitui experiências da seara. Mas, para que nós tenhamos a honra de sermos a resposta de Deus às preces de Jesus, roguemos a Ele, educador manso e humilde de coração, para que Ele, Jesus, seja o calor maior das nossas aspirações, o que nos movimenta a cada segundo com o seu Evangelho, mas também a imperecível luz de nossa consciência. Deus os abençoe. Muita paz.